Vamos juntos celebrar ao nosso grande Rei, Senhor de toda a terra e céu. Vamos louvá-lo, porque Ele é digno. Celebremos juntos. Vem cantar, louvar e exaltar a Deus, pois Ele é o nosso grande Rei, Senhor da terra e mar. Levantar as mãos e adorar ao nosso grande Redentor, eterno vencedor. Pois Ele é o nosso Deus, Senhor da terra e do céu, eterno grande El Shaddai, o grande eu sou. E não há outro Deus maior que o nosso eterno Rei. Seu governo reinará em todas as nações. Vamos celebrar ao nosso grande Rei. Cante a Ele. Vem cantar, louvar e exaltar a Deus, pois Ele é o nosso grande Rei, Senhor da terra e mar. Levantar as mãos e adorar ao nosso grande Redentor, eterno vencedor. Pois Ele é o nosso Deus, Senhor da terra e do céu, eterno grande El Shaddai, o grande eu sou. E não há outro Deus maior que o nosso eterno Rei. Seu governo reinará em todas as nações. Ele vive, Ele reina para sempre. Seu reino é um reino de justiça e de paz. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Pois Ele é o nosso Deus, Senhor da terra e dos céus, eterno grande El Shaddai, o grande eu sou. E não há outro Deus maior que o nosso eterno Rei. Seu governo reinará em todas as nações. Pois Ele é o nosso Deus, Senhor da terra e dos céus, eterno grande El Shaddai, o grande eu sou. E não há outro Deus maior que o nosso eterno Rei. Seu governo reinará em todas as nações. Em todas as nações. Em todas as nações. Aleluia. Bendizemos o nome do Senhor. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a esse tempo de adoração, esse tempo de louvor ao Deus eterno, o Deus que estabeleceu o seu trono com justiça, o Deus que usa o seu poder para libertar e não para oprimir. Estamos reunidos no nome do Senhor, hoje de uma maneira diferente, todos os irmãos em casa, nós aqui, mas com o mesmo coração, buscando adorar aquele que vive para sempre. Eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia em casa, no Salmo 33, do versículo 1 até o versículo 5. Salmo, capítulo 33, de 1 a 5, nós vamos ler juntos. Diz assim: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz, Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Você tem motivos para agradecer ao Senhor? Você tem motivos para celebrar ao Senhor? Fique à vontade, estimule outras pessoas a estar reunida conosco nesse momento. Envie esse link para que o maior número de irmãos e de irmãs possa louvar juntamente conosco a esse grande Deus. Vamos agradecer juntos em forma de canção. Vamos agradecer ao Senhor. É tempo de dar graças ao Senhor. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
pertencemos a Ele, fomos feitos para Ele, para louvor da sua glória. Vai agradecendo aí em casa, vai agradecendo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Pertencemos ao Senhor, fomos feitos para Ele, para louvor da sua glória. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Pertencemos a ti, Senhor. Aleluia, grande Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos aí onde você está. Continue salmodiando com o seu coração, com os seus lábios, a esse que é o nosso grande Deus. Ele tem cuidado de nós, não importa as circunstâncias da nossa existência. A certeza que nutre o coração, o nosso coração, é de que Ele tem cuidado de nós. Vai agradecendo aí, meu irmão, a esse que é o nosso pastor. Nada nos faltará. Pastor, Nada nos faltará, Senhor. pastor, Estamos em Ti. pastor. Nada me faltará, nada precisarei. O Senhor é o meu pastor, Ele me leva às águas e restaura minha alma. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Ele cuida de mim, Ele cuida de mim. E quando eu estou
Senhor é o meu pastor, não temerei mal algum. Ele me guiará. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Ele cuida de mim, Ele cuida de mim. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Ele cuida de mim, Ele cuida de mim, Ele cuida de mim, Ele cuida de mim. Esse é o nosso pastor. Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da sua família, da minha família. Nós estamos fechando esse ciclo dessa ênfase do mês da família. Durante todo o mês nós refletimos, à luz das Escrituras, sobre o valor da família, aquilo que são princípios do Senhor para a nossa vida, para as nossas famílias. E é tempo de nós consagrarmos a nossa família ao Senhor, consagrarmos as nossas vidas ao Senhor, os nossos dons a Ele. Nesse momento, além de dedicar as nossas vidas, os nossos talentos, a nossa família ao Senhor, é momento de nós, como membros e congregados da família Graça, usarmos esse tempo para dedicar ao Senhor também as nossas ofertas. Nós continuamos com a mobilização para cestas básicas. Você pode fazer o depósito do valor correspondente à cesta básica, você pode trazer os donativos aqui. Muita gente precisando e a igreja tem somado nessa direção. Você só lembre sempre de destacar a sua oferta para esse fim. O seu dízimo, a sua oferta, nesse momento onde a igreja continua sendo igreja supridora e você faz parte desse movimento. Vamos ler o livro do Êxodo, capítulo 25, versículos 1 e 2, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Na tela aparecem as formas que você pode fazer a sua doação. Faça com alegria ao Senhor, na certeza de que esse investimento é para abençoar vidas e fazer com que o reino de Deus continue sendo proclamado com verdade. Vamos cantar dedicando as nossas vidas, dedicando as nossas famílias ao Senhor. Desfrutar do amor de Deus, você em sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em teu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venham as tempestades, não nos abalará.
consagrando aí, meu irmão, a sua família ao Senhor, entregando seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Assim como nós já cantamos nesse tempo, o Senhor, Ele é o nosso pastor. Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da sua vida, Ele tem cuidado das nossas famílias. Muitas circunstâncias nós não entendemos, nós não podemos ter respostas para todas as coisas, mas eu insisto em dizer que o que nutre o nosso coração é a esperança de que temos um Deus que tem cuidado de nós. Vamos orar, irmãos, consagrando ao Senhor as nossas famílias, apresentando a Ele esses irmãos, irmãs que com tanta alegria dedicaram ao Senhor como aqueles que são cooperadores e cooperadoras do reino de Deus. Você ainda tem tempo, se quiser, compartilhe, chame outros irmãos para participarem ainda desse tempo que teremos de culto e de consagração das nossas vidas ao Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado porque se até aqui chegamos porque a bondade do Senhor, que dura para sempre, nos alcançou e tem nos impelido a continuar. Obrigado por essas mãos que deram com alegria, mãos que investem no reino do Senhor, que abençoam vidas, que são instrumentos para a edificação. Que nunca falte no lar dos teus servos a provisão, que nunca falte no lar dos teus servos a paz necessária para a boa convivência, que nunca falte no lar dos teus servos a comunhão que o Senhor mesmo gera entre nós. Deus, abençoa as nossas famílias, todas as famílias da Igreja Batista da Graça, os nossos amigos e amigas que nos acompanham nesse tempo, aqui na nossa cidade, em outras cidades, outros estados e também em outros países. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um, sobre cada uma. Visita, Pai, nessa hora, aqueles que choram, aqueles que necessitam do consolo. Tu que és o Deus de toda a consolação, vá ao encontro, Senhor, dessas pessoas, gerando o consolo, ligando as suas feridas e trazendo a paz que excede todo o entendimento. Pai, pedimos pelos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos e que precisam do Teu toque. Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que cura, e que sobretudo a gente possa, Senhor, sentir e compreender a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e agradável. E agora, Senhor, pedimos-Te pela Tua palavra que será ministrada nesse momento, que o Senhor nos fale, que a Tua palavra gere no nosso coração aquilo que é necessário para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa saúde integral. Que o Teu Espírito Santo complete em nós a Tua obra e que nós possamos de fato ser instrumentos em Tuas mãos. Usa o Teu servo nessa noite, que ele seja usado para a glória do Teu nome e que em tudo, Senhor, o nome do Senhor seja glorificado. Recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão. É a oração que fazemos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nossa saudação fraterna em Cristo Jesus. Boa noite. Deus esteja abençoando nossas vidas, nossas famílias. Bom estar com você, meu irmão, minha irmã, juntos em mais um domingo para adorarmos ao nome do Senhor. Que bom que o Senhor tem nos guiado e podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Louvamos a Deus por cada um em sua casa aí conosco nesta noite. E nós queremos relembrar o que pela manhã destaquei em relação às nossas atividades da semana. Contamos com você, inclusive no culto da quarta-feira, nossos momentos de oração juntos às 18 horas no Instagram da Graça, bem como também, final de semana, estaremos juntos, sendo que eu não estarei no domingo presente, em função do aniversário de 15 anos de Radassinha, de Ana Radassa, que celebraremos no próximo sábado. Nós estaremos viajando na sexta e retornando na próxima segunda-feira, na segunda-feira seguinte. Então, fica esse registro, a gente vai deixar tudo bem encaminhado, junto à questão das celebrações, das ministrações. A gente agradece a compreensão e também as orações em nosso favor. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Nós estamos hoje com o encerramento desta ênfase mais intensa, mais direta para o mês da família, e nós louvamos a Deus pelos momentos de compartilhamento que temos tido com várias famílias
nas quartas, nos domingos. Tem sido um tempo extremamente especial, oportuno para reflexões, para crescimento, para edificação. E hoje queremos concluir com uma palavra de Deus ao seu coração, que Deus assim colocou em nossos corações, que está em Marcos capítulo 9, do verso 14 ao verso 29. Você já pode abrir, já pode acessar aí esta palavra. Se quiser compartilhar, então, ainda o link deste culto com amigos, ainda dá tempo. É um tempo precioso de refletirmos nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus, no seu poder, na transformação que gera a Bíblia Sagrada, o próprio Cristo, como, de fato, a palavra viva. E então nós vamos fazer essa leitura neste momento e vamos falar sobre o tema A Solução para a Sua Família. A Solução para a Família. A Solução para a Família. Marcos 9, do 14 ao 29, assim nos diz a palavra de Deus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas e perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rincha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando vos sofrerei? Tragam-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo acontece isso? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que ele respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando o jovem como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio da oração e do jejum. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por esta leitura, que o teu Espírito nos guie na reflexão da tua palavra neste momento, com o objetivo de glorificar o teu nome, de edificar e de alcançar vidas que se rendam a ti, que famílias sejam fortalecidas, restauradas e transformadas para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Nós, neste momento, queremos pensar com você sobre a realidade que muitas pessoas se encontram pensando desesperadamente que não tem mais saída, que não tem mais escape, que não tem mais resposta, que já chegou ao limite, já chegou ao extremo da sua realidade, da sua situação. E esse texto nos traz uma experiência nesta direção, nesta perspectiva de um pai que se encontrava no seu limite, no seu extremo, numa situação extremamente delicada e extremamente complicada. Antes de adentrar o aspecto diretamente voltando-nos aqui para o pai e o filho representando essa família, queremos só ponderar o contexto e perceber que nós estamos com um texto onde Jesus tem um momento muito especial com 3 dos seus discípulos mais próximos, os apóstolos Pedro, Tiago e João. Isso nós encontramos no capítulo 9, a partir do verso 2, que é a chamada transfiguração.
E nesse momento da transfiguração, ou no monte da transfiguração, onde a divindade de Jesus é reafirmada, a sua missão, o seu propósito como filho de Deus, e eles vislumbram algo extremamente especial, nós vemos alguns tipos de espiritualidade que são demonstrados nesse texto e que reflete bem as personalidades envolvidas no texto. A primeira espiritualidade está diretamente voltada para a espiritualidade desses 3 apóstolos, especialmente de Pedro naquele momento. É uma espiritualidade que a gente pode chamar de espiritualidade do monte, ou êxtase sem entendimento. Eles estavam ali no monte, desfrutando de todo o privilégio de estar vendo a glória de Jesus, não puderam nem contemplar o seu rosto quando foi transfigurado em glória, a manifestação do poder de Deus, a voz de Deus que diz que Jesus é o seu Filho amado, em quem ele tinha prazer. No entanto, ao invés desta realidade os levar de fato a crescer, tanto na vivência da comunhão com Deus, através do seu Filho ali, que é a manifestação do próprio Pai, eles, na verdade, centralizam em si e imaginam que poderiam desfrutar daquele tempo juntos, sem que outros pudessem também desfrutar desta presença gloriosa, transformadora do Senhor, ao ponto deles dizerem, a partir de Pedro: é bom que estejamos aqui, vamos fazer uma tenda, Senhor, para o Senhor, para Moisés e Elias, que ali estavam também presentes neste momento glorioso, e vamos ficar aqui, vamos aqui permanecer, vamos aqui continuar. Faltava-lhe, portanto, o entendimento de que a espiritualidade nos leva para o serviço, que a espiritualidade verdadeira nos leva para uma adoração prática que se materializa através do amor às pessoas como forma de amar a Deus. Então eles tinham uma êxtase, mas sem entendimento. A espiritualidade também do vale é a espiritualidade seguinte que nós vamos encontrar nas pessoas dos outros 9 apóstolos e também dos escribas e fariseus, que estavam discutindo sobre como ter uma resposta para a necessidade daquele pai, daquele filho, mas sem prática, sem realidade, sem resposta concreta, aquilo que a gente pode chamar da espiritualidade do vale, de uma discussão sem poder. E nós temos visto em muitos momentos que existem muitas pessoas que exatamente precisam entender que a palavra de Deus caminha exatamente também com o poder de Deus. O poder de Deus é resultante da sua palavra, da sua presença conosco, e que gera transformação, gera mudança. Discurso, diálogo, sem transformação, sem mudança, sem novo direcionamento, sem restauração, fica um tanto quanto questionável. Os outros 9 estavam debatendo com os religiosos para saber como curar aquele jovem, quem tinha mais poder. Ali prevalecia o convencimento racional, o desejo de sobressair. No entanto, a discussão não levou a resultado nenhum. E nós precisamos dizer que muito mais do que discussão, do que debate, é preciso vivenciar a palavra para vivenciar o poder de Deus. Muita verborragia, pouca ação, pouca unção. E esses 2 extremos de espiritualidade estão presentes entre nós. Nós precisamos individualmente, como pessoa, atentar para eles. Tanto no sentido exatamente de compreender que estar com Deus, que estar com Cristo, que estar em vivência com Ele não significa nos isolar e nos afastar da sociedade, como queria Pedro e os outros 2, mas nos envolver, nos dedicar e irmos para a realidade, onde acontecem as crises, os dramas, as lutas. E também que discussões inócuas e vazias, sem vivência da palavra e do poder de Deus, se torna mera, então, teoria. E agora nós vemos exatamente Jesus trazendo a espiritualidade saudável, a espiritualidade impactante, a espiritualidade que realmente gerou transformação. E esta parte da oração,
Não há poder nem vida sem oração, e Jesus vai nos ensinar durante o texto, principalmente na parte final, porque o poder não vem de nós, o poder vem de Deus, o poder para as nossas vidas, o poder para a sua casa, o poder para a sua família. Também vem através dos exercícios, das disciplinas espirituais, inclusive o jejum, com o propósito de consagração, de dedicação a Deus, de nos esvaziar de nós mesmos e de nos revestir do poder do alto. Poderíamos dizer que jejum é de fato buscar a direção e a vontade de Deus para nós e através de nós. Eles precisavam também exercitar a sua fé. A fé deles, dos apóstolos, era tímida, era realmente limitada, e Jesus vai lhes estimular e lhes motivar, e nós vamos ver isso agora na exposição dessa passagem. Charles Spurgeon, pregador do século XIX, homem de Deus, dizia: nossa fé pode ser pequena como um grão de mostarda, mas se for viva e verdadeira, voltada para o Senhor, o Deus todo onipotente, tem como agir e operar a partir de uma fé sincera que coloca o seu coração voltado para Ele. Na espiritualidade de Jesus, que a gente encontra aqui em Marcos 9 e também Mateus 17 e Lucas 9, nós vemos que é fortemente marcada pela oração. A oração é a ênfase de Jesus, era a forma de Jesus viver e respirar, mesmo sendo o próprio Deus, o Filho de Deus, estava em constante oração, e nós precisamos de mais oração em nossas famílias, precisamos de mais intimidade com Deus em nossas famílias, além do pão diário, além da harmonia, além do amor, do carinho, do investimento. A oração precisa ser esse combustível, precisa ser esta atmosfera. A nossa família precisa estar revestida de uma áurea de oração, a partir de nós, a partir de você. Você pode até me dizer: pastor, como fazer culto doméstico ou devocional em família? Se outros não querem, se só tem eu, então começa com você, parte de você. Esteja voltado para Deus, coração voltado para o Senhor, para essa intimidade com Ele, para o revestimento nele. Também está voltado para a palavra de Cristo, a palavra transformadora, a palavra geradora de vida, a palavra que dá um novo direcionamento, precisa estar presente ainda mais em nossas casas. Que a oração e a palavra e a oração marquem sua casa, marquem seu lar como fundamento, como estrutura, como direcionamento, como bússola, como guia para a sua família. Também a espiritualidade de Jesus é cheia de simplicidade, de humildade. É impressionante como Jesus, sendo o próprio Deus glorioso, excelso, esvazia-se, deixando sua glória para vir até nós, e mostra humildade e simplicidade em cada passo, em cada etapa. E muitos de nós nos deixamos autoglorificar, ensoberbecer, nos deixamos adentrar a uma seara de prepotência, de arrogância. Simplicidade, humildade, reconhecimento da nossa limitação, da nossa fraqueza, esvaziamento de nós para preenchimento de Deus. Também a espiritualidade de Cristo, de Jesus, que a gente pode chamar de espiritualidade saudável, é marcada por obediência ao Pai. Aquilo que o Pai dizia, aquilo que o Pai orientava, aquilo que o Pai designava. E também tinha como propósito servir. Servir é adorar. Servir é, de fato, cumprir a vontade de Deus, ajudar os outros, é exaltar a Deus. Não adiantava ficar no monte sem olhar para as necessidades do vale. Não adiantava também ficar discutindo de forma a perder tempo, sem assistir a necessidade daquela família que estava gritando, clamando. Aquele pai estava desesperado, aquele filho estava quase morrendo. E essa ação leva-nos a viver o poder de Deus, que vai desmantelar e desfazer as obras do maligno, as obras do diabo, as obras de Satanás, como nos diz o texto lá de 1 de João, capítulo 3, verso 8 ao 10, que Jesus veio para nos dar condições de vencer o pecado, e ao tempo também veio para desmantelar e desfazer as obras do maligno. E é isso que nós vemos nesta passagem que nós acabamos aqui de ler. Então nós queremos adentrar na realidade daquele pai, depois que Jesus desce, que estabelece a espiritualidade correta, em contrapartida
as dos seus 3 apóstolos e as dos outros 9 dos escribas. Quando ele chega, a multidão está ali apertando, muita gente debatendo, e o texto sagrado diz que são interpelados os discípulos quanto ao que eles estão conversando com os escribas e vice-versa, e eis que um da multidão, em meio àquela algazarra e àquela agitação, ele estava sentindo sua dor, porque está no meio da multidão, está no meio de milhares e milhões, não quer dizer que está amparado, que está socorrido. Tem muita gente que está entre milhares e milhões, se sente sozinho, vazio, necessitado realmente de resposta. E aquele homem grita e diz assim: mestre, eu trouxe o meu filho, possesso de um espírito. Em algumas passagens vai dizer então o jovem possesso, noutras lunático. Tem um aspecto de espiritualidade ali comprometida por Satanás, mas também tem um aspecto físico, atingindo então a saúde física daquele jovem. E aí diz o homem: onde quer que o apanhe este espírito, lança-o por terra e ele espuma, ele rilha os dentes, ele vai defiando, e roguei aos teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Aqui o que nós percebemos, em princípio, é um homem que diz: Senhor, eu estou sofrendo. Querido Pai, Deus, Jesus aqui, representando o próprio Deus, eu estou padecendo, eu não suporto mais, meu filho está quase morrendo, há um espírito que o toma e que o domina, e ele de fato, nessas ocasiões, quase que a sua própria vida é ceifada. A gente vê o aspecto, como nós dizíamos aqui, de uma enfermidade que nós passamos a conhecer, no decorrer naturalmente do desenvolvimento da medicina, de epilepsia. Então nós temos esse aspecto físico presente nesse jovem, mas junto com esta questão da sua enfermidade física, há uma ação também maligna. Óbvio que é bom destacar e deixar bem claro que nem toda enfermidade, muitas delas, uma boa parte, não são resultantes exatamente de ações demoníacas, são resultantes dos nossos pecados, a partir do pecado original e também da realidade de toda a série de enfermidades que nos assola, desde vírus, desde outras situações de enfermidade que está a nos atingir e que estamos propensos, sujeitos e fadados a ela, e esse jovem também estava, só que havia um componente aqui de uma ação maligna que levava aquele jovem, de fato, a ter a sua vida quase que ceifada. A vida daquele jovem era limitada, era restrita, era de fato infeliz, era angustiante, e a palavra nos diz que o pai já não suportava mais. Quando há situações que parecem insuportáveis, sem recursos nossos, sem respostas nossas, sem saídas nossas, o lugar para ir, o lugar para procurar, a pessoa certa precisa ser Jesus. Tem gente que diante das suas dificuldades, dos seus dramas, vão à religiosidade também inócua, vã, que muitas vezes não tem resposta, a partir então de busca de outros nomes que não seja Jesus, então vai praticar a idolatria. Tem outras pessoas que vão atrás de respostas nas cartas, respostas então nos búzios, nos tarôs, respostas então naquilo que parece ser solução, mas é cada vez mais afundamento e aprofundamento no sofrimento intenso. E nós podemos dizer, na verdade, que a resposta, o lugar e a pessoa correta para se buscar, para se clamar, para se direcionar é Jesus, e aquele homem percebeu isso. Ele talvez já tivesse ido para centenas de lugares, junto com sua esposa. A esposa não é narrada aqui no texto, a gente não sabe se ele tinha outros filhos, e vamos partir do pressuposto que fosse filho único. Se o seu filho fosse ceifado, poderia certamente que a sua geração seria dizimada, porque, na verdade, entre os judeus, a importância da posteridade, dos filhos que geram filhos, era fundamental, e aquele homem está com esse coração apertado, com esse coração angustiado. Então ele vai a Jesus como último recurso, como última possibilidade, e ele vai numa confiança da sua realidade, da sua limitação. O Senhor sabe nossa estrutura, sabe nossa fragilidade, sabe quando nós somos
inconstantes, inseguros, mas Ele dialoga conosco, Ele trabalha em nós, Ele age em nós, e a palavra nos diz que o Senhor Jesus deu uma atenção toda especial para aquele homem, primeiramente, no verso 19, advertindo os apóstolos, e com eles também todos que estavam ali: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando vos sofrerei? Ou seja, o que Jesus está nos despertando é o seguinte: vocês precisam acreditar, vocês precisam confiar, vocês precisam crer. É bom que ressaltemos, meus irmãos, minhas irmãs, que essa palavra tão pequena, aparentemente tão simples, fé ou o verbo crer, a gente sabe, a gente conhece, a gente admite, mas a hora de executar, a hora de vivenciar é o que faz toda a diferença. A Bíblia diz lá em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxima dele creia que ele existe, que é galardoador e recompensador dos que o buscam. A palavra nos estimula a esta confiança, crendo antes de ver, acreditando antes de se concretizar ou se materializar. Mas vamos ser sinceros, quando diante dos momentos difíceis, em vários sentidos, inclusive em termos familiar, quando as situações parecem invencíveis e difíceis demais, quando nossa família está quase que afundada numa situação onde alguns dos seus membros estão distantes do Senhor, outros estão em enfermidade, outros estão em sofrimento, o exercício da fé é o grande desafio, é o grande momento, é o grande instante para a gente praticar aquilo que a gente sabe, que a gente lê, que a gente de fato se debruça. Há uma realidade que eu vivenciei no ministério lá no Recife, de uma mãe que tinha um filho envolvido com as drogas, não apenas como usuário, mas como também aquele que traficava, e estava envolvido com uma facção altamente forte, atuante em uma região lá, e eis que ele já não suportava mais, já estava de fato também ao tempo que era traficante, era também usuário, e estava já no limiar, e queria deixar, só que havia um código que não podia deixar, porque se deixasse, seria morto. E eis que teve uma ocasião, essa mãe converteu-se, passou a fazer parte da igreja, e ela nos colocou esse desafio e permitiu que a gente compartilhasse, sem entrar em detalhes, com a igreja. E um domingo pela manhã, ao invés da gente ter a nossa celebração com os louvores e com a ministração, a gente dedicou à oração, e a oração diretamente, porque era naquele dia que ele iria passar pela chamada teste de deixar e continuar vivo ou não, porque todos morriam quando assim faziam. E eis que aquela mãe pediu, porque tinha um número de outros envolvidos com aquela questão do tráfico, e precisava da anuência de todos, da concordância de todos, para que ele pudesse abandonar aquela vida. E nós passamos a orar, interceder e clamar naquela manhã, intensamente, com fé, pedindo ao Senhor para que preservasse a vida daquele jovem. E eis que, à tarde, numa grande expectativa da resposta da sua mãe, a mãe nos falou em lágrimas que 2 deles estavam resistindo demais e eram os últimos, e ele precisava passar como uma espécie de corredor, e se um não concordasse, tinha a liberdade até mesmo de executar. E quando chegou nesses 2, eis que eles propensos a executar, mas houve uma ação especial, segundo o filho dela, sobrenatural, e ele na verdade passou. Um deles ainda pensou em executá-lo, mas ele sobreviveu, Deus o preservou, e aquela noite daquele domingo foi motivo de muita celebração, de muita gratidão e glorificação ao nome do Senhor, porque o que parecia improvável, o que parecia impossível, o que parecia já totalmente perdido,
aconteceu, seu filho foi preservado, passou a entregar sua vida ao Senhor. Nessa luta por abandonar o vício, por ser restaurado, o Senhor recuperou, e até onde sabemos, ele está servindo, temendo, andando nos caminhos do Senhor, com sua família, e glorificando ao nome do nosso Deus. Quero lhe dizer que existem limites que parecem intransponíveis e insuperáveis, mas o Senhor pode nos dar esta força, essa possibilidade. Agora fala ao seu coração, aqueles desafios que você tem no seu ciclo familiar ou de convivência, que já chegou ao limiar. Continue acreditando, a solução está no Senhor, a resposta está em Jesus, a saída está nele, o escape está nele. Nossa família depende de Jesus, precisa de Jesus. A alegria, a vitalidade, a satisfação está voltado para Jesus. Que nossos filhos tenham Jesus, sirvam Jesus, amem Jesus, andem com Jesus, que possam desenvolver em outros aspectos, na vivência intelectual, acadêmica, profissional, afetiva, mas sempre guiado por Jesus. Que Jesus seja a pauta principal da nossa casa, da nossa família, que seja o centro, que tenhamos prazer nele e voltemos para ele, e saibamos que ele não nos desaponta, não nos desampara, não se esquece. O texto diz muito claramente que aquele homem foi a ele advertiu os discípulos, mas disse para o pai, verso 19 lá no final: tragam para mim este jovem, traga para mim, pai, o teu filho, ou seja, eu vou agir, eu vou operar. Essa expressão de Jesus no final do verso 19, para mim, é especial. Tragam-no, que ele venha até mim, e eu vou fazer, e eu vou operar. O próprio Jesus nos diz, lá em Mateus capítulo 11, verso 28 e 29, venham a mim, vocês que estão cansados e estão desanimados, que eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está de braços abertos, Jesus está à espera. Na verdade, em boa parte, ele vai até ao encontro, ele se coloca à disposição, porque foi isso que ele fez quando veio até nós. Ele está, de fato, voltado para o nosso momento, para a nossa realidade, para os nossos dramas, para as nossas angústias. E o texto sagrado nos fala que o jovem foi levado até Jesus, e quando ele viu Jesus, o espírito que estava dominando o agitou com violência, e caindo por terra, estava como que rolando de um lado para o outro, espumando. Veja a situação que aquele jovem se encontrava. Aquele espírito queria matá-lo, aquele espírito queria destruí-lo. A palavra nos diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. João 10, verso de número 10, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E essa figura do ladrão, do mercenário, está voltado também para o mal, para a violência. E essa é a ação quando o mal domina os corações, e a gente tem orado por mais paz, por dias melhores, e para sermos ainda mais instrumentos de paz, pacificadores. Mas também está voltado para Satanás e suas hostes infernais, os demônios que querem destruir, que querem arrasar, que não tem outra intenção que não seja afastar as pessoas de Deus, e quer atacar as famílias, porque sabe, se as famílias forem atacadas e forem destruídas fatalmente, a sociedade também será atingida, prejudicada e minada. E nós precisamos de famílias que sejam libertas, restauradas e recuperadas por Jesus. E tem muita gente que está em situações, se não literal como do texto, mas equivalente, em sofrimentos, em prisões, em amarras, em opressões, com o coração pesado, com o coração triste ao extremo, precisando da ação do Senhor, precisando do poder do Senhor. E o inimigo não quer de jeito nenhum largar, deixar as pessoas para servir a Jesus, porque sabe, na medida que Jesus entra em suas vidas são libertas, porque Jesus liberta. A Bíblia diz, o próprio Jesus: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis
livres, e Ele é a única verdade. A verdade não é um objeto, não é uma ideologia, não é um pensamento pessoal, a verdade é Jesus Cristo, e Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versos 32 e 36, que é que Jesus está nos dizendo quanto a isso? Quando ele entra numa vida, essa vida ela é liberta, não há domínio do mal, nem prisão que não sejam retirados de uma vida que tem um encontro pessoal com Jesus, de uma família que de fato vivencia a experiência com Jesus. E aquele jovem estava sendo dominado como na verdade uma marionete, como um ventríloco por aquele espírito, mas eis que a palavra nos fala que Jesus estava ali, e Jesus estando ali, a diferença seria feita. Jesus estando ali, o milagre ocorreria. Jesus está com você, Jesus está na sua vida, Jesus está na sua casa, Jesus está na sua trajetória, está no seu caminho, está na sua realidade, está no seu clamor, no seu quarto, aonde você tem feito constantes orações, e a diferença ocorrerá, e o milagre ocorrerá, e a libertação e a transformação ocorrerá. E a Bíblia diz que Jesus pergunta ao pai do menino, verso 21, há quanto tempo isso sucede? E o pai diz, desde a infância. E aí o pai abre ainda mais o coração. O que eu aprendo com esse verso é que é importante, Jesus abre esse espaço para o pai, que nos abramos diante do Senhor, que derramemos, que choremos. Ele nos conhece. Quando estiver doendo, digamos que está doendo. Quando estivermos com o coração apertado, possamos dizer isso. Quando não dá mais para suportar, nos abramos totalmente diante do Senhor. É importante, quando a gente está em processos psicoterápicos e voltados então para a terapia da mente, das emoções, abrir o coração perante os profissionais. Isso é precioso e valioso. Diante do Senhor, a gente precisa fazer ainda mais, essa abertura de coração, esse derramamento, essa entrega. E o pai diz no verso 22, Senhor, muitas vezes o Espírito tem lançado no fogo e na água para o matar. Ou seja, o Espírito quer destruir, ele está assim desde a infância, não é agora, faz tempo. A gente não sabe a idade daquele jovem, mas fazia tempo que estava sofrendo. E quero então voltar a dizer para você, não importa o tempo, não importa o espaço, o que importa é a presença de Jesus, que refaz, que restaura, que redireciona, que recupera. E a Bíblia diz que ele completa. Mas se tu podes alguma coisa fazer, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Parece-nos em princípio que o pai está sendo um pouco, tanto quanto incrédulo, tanto quanto inseguro sobre Jesus, mas ele está sendo sincero, abrindo o coração. E a sinceridade, a contrição, o quebrantamento do coração que se volta para Deus, é contemplado por Deus. Meu querido e minha querida, na nossa limitação e fragilidade, às vezes na falta de segurança e confiança, de certeza, nós não somos donos da certeza, não temos o controle das coisas, às vezes o medo nos toma, e até alguns momentos o medo é necessário e importante, não o medo que apavora, não o medo que estagna e que paralisa, mas o medo que nos faz ficar alerta e cuidadoso, o medo que nos faz ser precavidos, como nesse tempo dessa realidade sanitária de pandemia, o medo saudável. E às vezes nós somos dominados, tomados por momentos de medo, de limitação, de insegurança, e o Senhor conhece. O que a gente precisa é abrir o coração, e Jesus vai dizer no verso 23, ao que Jesus responde, se podes, e aqui é uma afirmação, não uma pergunta, se podes, tudo é possível ao que crê, e esse tudo possível ao que crê está voltado tanto para acreditar nele como tendo a resposta, como confiar que de fato é possível as realidades serem transformadas. O Senhor pode, Ele tem como fazer. Precisamos exercitar, vivenciar, conjugar o verbo crer na prática, na realidade. A solução está em Cristo, e a solução para a família, a solução para as estruturas familiares, a solução para a sociedade, a solução para o nosso dia a dia, e essa solução está em Jesus. Ele é a resposta, Ele é de fato aquele que pode mudar o quadro atual que nós estamos a vivenciar. E a palavra nos diz aqui, no verso de número 24, que o pai do menino exclama em lágrimas, com lágrimas, eu creio,
ajuda-me na minha falta de fé. Eu admiro este homem, eu estimo esse homem. Ele admite que estava precisando voltar a acreditar mais. Jesus disse que quem tivesse fé, tamanho do grão de mostarda, a menor das sementes, diria ao monte, ergue, lança-te no mar, e assim seria feito. Jesus está dizendo o seguinte: tenha fé sincera. A fé não pode ser medida por tamanho, por grau, por agora centímetro, mas tem que ser sincera, voltada para mim. Tenha fé sincera, tenha fé verdadeira. E aquele pai em lágrimas diz assim: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha fraqueza. Em lágrimas, em choro, em prantos, que coloquemos nossas fraquezas, nossas limitações, nossas dificuldades, nosso dia a dia, nossa família, os nossos filhos que de fato são do Senhor e que nós clamamos para que eles estejam diante do Senhor. Nossos filhos são do Senhor e não vamos deixar de acreditar e de confiar nisso. E aqui finaliza essa palavra dizendo para você nesse instante que Jesus, diante daquele coração quebrantado, contrito, sincero, em lágrimas, diz para a multidão que estava ali apertando, e a multidão gritava. Então tinha esse aspecto ainda da multidão. Jesus repreende o espírito que dominava aquele jovem, dizendo: espírito, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais torne a ele. E o texto diz que o espírito então, clamando e agitando o jovem, saiu, e ele ficou como que estivesse quase morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, na verdade, toma-o pela mão, verso 27, o ergue, o levanta e o entrega ao seu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o Senhor está mostrando o seu poder sobre o mal, sobre qualquer ação maligna, e aquele jovem estaria já caminhando para a perdição, para a condenação, para a morte. Jesus agora repreende esse espírito que não quer largar o jovem, que o debate, que o oprime, mas agora sai dele. Ele fica com o corpo agora altamente fragilizado ao extremo, como se estivesse morto, mas Jesus o toma pelas mãos e o ergue. É assim que Jesus tem agido nas vidas e na família. Eu creio que sua vida, sua história tem sido, de fato, sinônimo do milagre do Senhor, erguendo, levantando, bem como sua casa, sua família. Jesus vai continuar erguendo, levantando, e você vai continuar de pé, seguindo. E aqueles que têm sido alvo das nossas orações, Jesus vai erguer, inclusive sendo seu filho, ou alguém da sua casa, ou algum amigo, alguma pessoa, e apresentar a você e dizer: está aqui erguido, está levantado. Invista, discipule, ajude, dedique-se, que nós possamos ser instrumento do Senhor para levantar tantas vidas, para restaurar vidas como instrumento da parte do Senhor, como de fato agentes do Senhor, para ajudá-las, para discipulá-las, para ministrar a palavra de Deus, para evangelizar, para de fato fazê-las discípulos e discípulas do Senhor. E aí a gente fecha a passagem agora dizendo que os discípulos, quando chegam lá na casa com Jesus, perguntam: por que nós não podemos expulsar aquele espírito da vida daquele jovem? Jesus diz: esta casta, este mal, este domínio não pode sair senão por meio da oração e do jejum, que eram disciplinas que ele vivenciava intensamente. Então que nós oremos, voltados para Deus, na espiritualidade saudável, de humildade, de serviço e de fato do poder de Deus em nós, e que nós possamos acreditar que há solução, seja qual for o quadro, seja qual for o caso, seja qual for o cenário. Há solução para a família, há solução para as pessoas, há solução para a sociedade, há solução para Salvador, para a Bahia, para o Brasil, e essa solução se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Bendito seja o seu nome para sempre. Amém. Nós vamos nesse instante louvar ao nome do Senhor, finalizando esta nossa celebração, desejando-lhe uma ótima semana, uma abençoada semana, uma graciosa semana. Que a sua família seja fortalecida, estruturada, alicerçada, dirigida pelo Senhor, que as respostas do Senhor estejam voltadas para a sua família, saída, escape. A gente, depois dessa música, vai orar, finalizando esse nosso encontro. Desejo então a noite cheia da paz, da graça, da direção do Senhor, muita saúde para você e família, e uma semana especial nesse final de maio, que encerraremos amanhã, início de junho, que estaremos essa semana assim, juntos a celebrar mais um mês. Que o Senhor continue nos guiando e nos orientando. Vamos louvar ao Senhor neste momento.
Ele que tem cuidado de nós, cuidado da nossa família. Em situações limites, a gente pode contar com Ele. Aquele pai imaginava que não tinha mais jeito, mas quando Jesus entra na nossa história, Ele ressignifica a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Descansa no Senhor e espera nele. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Descanse nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é o teu refúgio, Ele é o teu amparo. Descansa nele. Aleluia, Senhor. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus, descansarei, pois sei que és Deus, descansarei, pois sei que és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Só tu és Deus, és o nosso Deus. Estamos em ti, Senhor. Descanse sabendo que o Senhor está cuidando de você. Mesmo diante desses momentos difíceis e complicados, o Senhor está cuidando e Ele é a solução para a sua família e para a sua vida. Nós vamos orar desejando-lhe direção e orientação de Deus, suprimento, provisão e desejando uma semana especial da parte do Senhor para você, para a sua casa, para todos nós, para a família Graça, Igreja Batista da Graça,
Um abraço fraterno, um cheiro no coração. Deus nos conduza e nos encontraremos aí na caminhada, tanto presencial como virtualmente. O Senhor, ó Senhor amado e bendito, Deus querido, nós te agradecemos por mais um culto que nós pudemos prestar a Ti. Que o Senhor tenha se agradado de nós e que esta palavra possa gerar vida, gerar transformação diante das situações que as pessoas enfrentam, que famílias estão se deparando, no momento que a gente passa, que possamos lembrar e reafirmar: a solução está em Jesus. A saída e o escape, a resposta está nele. Que essa verdade possa repercutir e reverberar em nossa mente. Ajuda-nos a crer, Senhor. Ajuda-nos a confiar na nossa falta de fé, às vezes na nossa fraqueza, e nós somos fracos e falhos e admitimos que precisamos do Senhor. Ajuda-nos a estarmos com o coração voltados para o Senhor. Ajuda que nossa mente esteja voltada para Ti. Estimula-nos a fé e a entrega de nossas vidas a Ti. Socorre as famílias que estão precisando. Responde às petições. Trabalha nos filhos, nos netos, nas famílias de forma geral. Que de fato aquilo que a gente refletiu durante todo o mês de maio possa se tornar ainda mais realidade. Famílias cheias do Senhor, cheias do Seu poder, cheias da ação do Espírito Santo. Nos dirige durante essa semana que inicia, final de maio, início de junho para nós, na nossa finitude e limitação. Que o Senhor opere e que nós vejamos dias melhores, que haja dias melhores nessa semana, Senhor. De mais vida, de mais saúde, no nome de Jesus. E o nosso clamor pelos que sofrem, pelos enfermos, pelos enlutados, ajuda, cura, ampara e de fato consola. Que o Teu amor, Deus Pai, a graça salvadora de Jesus, o consolo do Espírito, seja com o Teu povo, com a Igreja da Graça, com as famílias representadas e com toda a Tua Igreja espalhada por todo o mundo, hoje e para todos sempre. Amém. Deus lhe abençoe. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ótima semana. Vamos então louvar ao Senhor, finalizando a celebração neste momento. Guardemos firmes no nosso coração essa esperança, porque aquele que prometeu, Ele é fiel e Ele é bom. Vamos celebrar ao Senhor, que essa semana seja de muita graça, a bondade e a misericórdia renovadas sobre nós. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração adorarei. Aleluia, aleluia, adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Declare a bondade do Senhor. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Agradeça. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Tudo que és, por tudo que és, Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Tudo que és, Deus é bom.
todo o tempo.